A WEG entregou seus resultados do terceiro trimestre do ano de 2023 e acabou decepcionando um pouco, onde a empresa lucrou um pouco abaixo comparado ao trimestre do ano anterior. Será que compensa ainda investir em WEG? Será que a empresa está cara? Vamos ver isso agora. Mas antes, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, é muito importante, tá, pessoal? Me ajudem no crescimento aqui, beleza, galera? Muito bem, pessoal. Igual comentei com vocês, a WEG derrapou e teve um lucro ali abaixo do seu trimestre do ano anterior, onde ele acabou caindo 4,1%. Os analistas já estavam esperando de certa forma essa queda, principalmente por conta de todo o cenário que vem acontecendo macroeconômico e microeconômico também. Tivemos alguns pontos interessantes nessa entrega de resultado. Em vendas, a empresa teve uma queda de 1,2% comparado ao trimestre anterior, e essas quedas acabaram afetando demais a empresa no pregão, chegando a ter uma queda de 9,14%. Alguns dos aspectos que acabaram afetando a empresa foi a desvalorização do real, onde acabou afetando a atividade industrial pelo mundo, principalmente por conta da redução da demanda. Pessoal, todo mundo está acompanhando que os juros pelo mundo estão um pouco elevados, principalmente por conta da inflação descontrolada e principalmente nos Estados Unidos atualmente. Com relação ao real, ele teve uma desvalorização de 7% frente ao dólar em comparação ao segundo e terceiro trimestre do ano. Outro ponto que acabou afetando a WEG foi o EBITDA dela, onde teve uma queda de 5,1% frente ao trimestre do ano anterior. E ainda podemos verificar uma curiosidade sobre a WEG, onde ela comprou uma parte de uma empresa alemã. A empresa atua no desenvolvimento de novas tecnologias e projetos de equipamentos de geração de energia, além também de prestação de serviços, consultoria e desenvolvimento de tecnologias para aerogeradores. A WEG está focando bastante em investir nessa parte de energia, né? Ela está focada bastante na solução de geração de energia dentro do negócio de geração, transmissão e distribuição de energia. Vejam que a WEG está hoje com uma cotação de R$ 31,81 centavos, teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 7,61%, mas o principal ponto aqui é que a empresa caiu bastante por conta desse resultado negativo nesse trimestre. Se verificarmos o gráfico de WEG, vejam que no seu gráfico diário, a empresa teve essa forte queda no dia de hoje por conta desse resultado, porém ela já vinha de dias com resultados mais voltados para baixista, ou seja, a empresa vem caindo já faz algum tempo. O resultado negativo só foi um pavio que turbinou essa queda. Se verificarmos também o gráfico semanal da empresa, vejam que a empresa ela ultrapassou a média das últimas 200 semanas. E isso é um ponto muito ruim, porque a empresa, passando nesse ponto, pode vir a cair mais. E se verificarmos no gráfico mensal, vejam que a empresa está apenas confirmando o que os outros gráficos estão se condizendo. O que isso quer dizer? Que a empresa pode ficar ali um período estagnado, pelo menos até a economia voltar a aquecer novamente. Vejam que no gráfico mensal, a empresa pode vir a cair até R$ 25. Se a gente olhar no gráfico semanal, a empresa tem uma margem para cair e ir fazendo algumas paradas nesse período, tá? E no gráfico diário, a empresa também tem margem para cair pelo menos até uns R$ 29 aproximadamente. E aí vai entrando em tendência de baixa, né? Vai depender bastante dos seus resultados e também da economia, porque a economia ajudando a empresa, ela vai trazer um retorno que pode voltar a trazer pontos positivos para a WEG. A última vez que a WEG passou por essa situação foi no período, na virada de 2021 para 2022, onde a empresa caiu até R$ 25 e depois
acabou retornando ali para meados de julho de 2022. Foram meses de quedas que acabou retornando, porém agora a empresa não conseguiu emendar uma tendência novamente, se mantendo lateral desde o último pico do início do ano de 2021. Bom, entrando agora na divulgação dos resultados do terceiro trimestre de WEG, o foco principal da empresa nesse momento foi 2 pontos positivos: as margens operacionais e o retorno sobre o capital investido. Vejam que a receita operacional líquida teve um acréscimo de 2,1%, superando o terceiro trimestre de 2022, porém foi inferior ao último trimestre desse ano. O EBITDA da empresa teve um acréscimo de 10,9% comparado ao terceiro trimestre de 2022 e comparado ao segundo trimestre desse ano, teve uma queda de 5,1%. A margem EBITDA teve uma queda comparada ao trimestre anterior. O retorno sobre o capital investido atingiu 35,4% no terceiro trimestre de 2023 e teve um crescimento em relação ao trimestre do ano anterior. Um dos motivos desses pontos positivos que eu comentei, tirando os pontos negativos, foi a manutenção da eficiência operacional das unidades industriais do Brasil e também do exterior, fora também a boa demanda por produtos de ciclos longos e o mix de produtos vendidos, onde eles continuaram contribuindo para esse desempenho. No Brasil tivemos resultados positivos por aqui, principalmente por conta de equipamentos de ciclo longo e também por conta da demanda saudável de equipamentos de ciclo curto na área de automoção e estabilidade no negócio de motores elétricos de baixa tensão. Já as receitas de geração solar distribuída tiveram redução importante quando comparado ao trimestre do mesmo período do ano anterior. Já no mercado externo, pessoal, vejam que a WEG teve um crescimento nas vendas em geração, transmissão e distribuição, e ainda eles tiveram um crescimento também interessante quanto a alguns segmentos interessantes como óleo e gás e água e saneamento. Bom, os principais números agora do trimestre, vejam que retorno sobre o capital investido comparado com o trimestre do ano anterior teve uma crescente, quanto às receitas operacionais líquida teve uma queda, o lucro líquido da empresa teve uma queda em comparação ao trimestre anterior e o EBITDA teve uma queda também. E isso acabou afetando demais a empresa e por isso que teve essa queda. Vejam que a margem EBITDA teve uma queda, o lucro por ação teve uma queda, então a empresa acabou sendo afetada demais nesses últimos meses por conta dessa desaceleração na economia. Se verificarmos os equipamentos eletroeletrônicos industriais, reparem que o mercado interno acabou tendo um ponto de crescente e o mercado externo teve uma queda de quase 5%, isso por conta da economia. Já no caso de geração, transmissão e distribuição de energia, no mercado interno tivemos uma queda de 6% em comparação ao trimestre anterior, e um ponto positivo foi no mercado exterior, tivemos uma alta de 48%, bem interessante, onde já estamos conseguindo ver os investimentos dando retorno. Já com relação aos motores comerciais, tivemos uma queda no mercado interno e externo, e também no setor de tintas e vernizes também tivemos quedas expressivas comparado ao trimestre do ano anterior. Vejam que todos os resultados estão levando a empresa a essa queda. E principalmente, pessoal, analisando todos esses setores, podemos verificar que a empresa depende muito de uma economia bem estabilizada para conseguir lucros interessantes. A questão é a seguinte: a WEG está sendo afetada principalmente porque estamos em uma crise mundial, tanto no exterior quanto no Brasil, ou seja, a demanda no mundo afora está sendo afetada. Isso acaba afetando os lucros da empresa. Se verificarmos os custos dos produtos vendidos, vejam que não foi muito afetado, ou seja, esse não é o principal problema. O problema realmente é a economia. E se olharmos os cálculos do EBITDA e a margem EBITDA, vejam que em comparação
com o trimestre do ano de 2022, tivemos uma alta em ambos, principalmente por conta da acomodação dos custos das matérias-primas, aliada à alteração do mix de produtos vendidos. Já com relação aos resultados líquidos da empresa, em comparação ao segundo trimestre do ano de 2023, tivemos a redução que eu já comentei com vocês e foi um dos motivos que mais afetou a empresa. Agora, se verificarmos o ROIC da empresa, já podemos ver que tivemos uma crescente de 7,5 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre do ano de 2022. Um ponto muito positivo, principalmente por conta da melhora das margens operacionais. Com relação aos investimentos, não tivemos nenhuma alteração em comparação aos últimos trimestres. Quanto ao endividamento da empresa, não temos nada de relevante. Quanto aos dividendos, nada de novidade. A empresa não costuma pagar dividendos relevantes. Para quem gosta de dividendos, a empresa não se faz tão necessária caso você queira uma carteira que tem empresas pagadoras de dividendos relevantes. Porém, essa empresa, para quem comprou lá embaixo, pode ter certeza que o yield on cost dela está bem elevado. O que eu enxergo para a VEG nesse momento é que a empresa está passando por situações negativas com relação à economia global. Tanto o exterior quanto o mercado interno têm afetado as empresas. E esse setor industrial, junto ao de tecnologia, estão sendo afetados com uma relevância maior ainda. E por conta disso, a empresa acabou tendo os resultados um pouco mais inferiores do que o esperado. Porém, na minha visão, eu não consigo enxergar que a empresa teve alguma modificação relevante comparada aos outros meses. Pode ser que a empresa perca um pouco de valor nos próximos meses por conta dessa situação que está acontecendo, principalmente nessa crise global, mas, na minha visão, não é nenhuma recomendação, mas a empresa chegando a um patamar ali de R$25, chega ali próximo a um preço bem interessante, mas é claro que seguindo as minhas metodologias de análises, eu prefiro que a empresa volte a uma tendência de alta. Mas no geral, pessoal, a empresa se estabilizando em sua tendência novamente e a economia global se restabelecendo com o passar do tempo, principalmente esse setor industrial, acredito eu que a VEG voltará a subir. É uma baita de uma empresa, todo mundo já sabe disso. Desse setor, eu não tinha ela, principalmente por conta do preço elevado que ela estava no momento. Eu preferi pegar a Chu, mas a VEG reduzindo de preço começa a ficar interessante, principalmente porque quando a economia se restabelecer, ela vai voltar à crescente de alta dela, provavelmente, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, tá, pessoal? Muito importante. Fiquem com Deus, até a próxima e fui, pessoal!